o deputado estadual, subtenente Eliabe Marques, mais uma vez, visitando aqui o Seridó e participando aqui do nosso Panorama 95. Deputado, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos Dantas. Eu já quero antecipar aqui o meu agradecimento pela sua atenção que tem tido para conosco e, consequentemente, para com a categoria policial e bombeiro militar, servidores da segurança pública. Um bom dia. Quero aqui aproveitar também para saudar o meu amigo Sargento Emi Souza, que é presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Seridó, o Sargento João Batista, que é ex-presidente, e o meu amigo o subtenente Francisco Edson Filho. Também, em nome do subtenente Edson, eu quero estender essa saudação a todos os policiais e bombeiros militares aqui da região do Seridó, de Caicó, das demais cidades, da reserva, da ativa, as pensionistas, todos eles. E saudar a sua audiência maravilhosa, né, que estão nos acompanhando através do Panorama 95. Inclusive, ontem eu estava vendo aqui a sua agenda, que o Sargento João Batista me enviou, bastante intensa, de vários compromissos aqui no Seridó, não é isso? Além de Caicó, você deve estender também a outros municípios do Seridó a sua agenda? Sim, nós tivemos ontem nas cidades de Jucurutu, Florânia, Tenente Laurentino, passamos em São Vicente, e outras cidades aqui da região. Realmente tem sido nosso compromisso, entendeu, Marcos? De estar presente, né, conversando com, não apenas com os policiais e bombeiros militares, mas também dialogando com a população, buscando entender e tomar conhecimento das demandas, das pautas, para que nós possamos também, com isto, defender e representar a população, os profissionais de segurança pública com responsabilidade. Então, a agenda realmente foi intensa. Hoje ela continua, viu, Marcos? Nós temos também atividades no dia de hoje. Agora, pela manhã, saindo daqui, já vamos lá para a associação, para a sede da APMS, onde teremos um encontro com os policiais da reserva, os pensionistas e os demais policiais militares e bombeiros militares que tiverem interesse em participar agora às 7h30 da manhã, com esses colegas, para discutir as pautas e as demandas, principalmente o novo sistema de proteção social dos militares estaduais. Então essa sua visita aqui ao Seridó, ela é mais focada para se reunir com os colegas de farda, nesse caso, ou seja, as demandas que você pensa em levantar nessa sua visita é mais voltada para a segurança pública? Também, mas nós temos também uma agenda. Por exemplo, vou estar ainda hoje reunido com o doutor Caio Dantas, que é o diretor do Hospital Regional aqui do Seridó, onde vou discutir com ele as demandas que existem lá no hospital e na saúde aqui do município de Caicó, para que nós possamos, através do mandato, destinar algum aporte financeiro através de emenda parlamentar para que seja investido na saúde aqui do Hospital Regional do Seridó. Então já está agendado e também estarei com ele. E aí, Marcos, a gente fala assim, a questão da segurança dos policiais, mas a nossa pauta, sim, ela tem sido segurança, ela tem sido também defender os policiais bombeiros militares, mas nós temos também essa atuação também na questão da saúde, na questão da educação, porque são temas transversais que implicam também na questão da segurança das pessoas. A gente sabe que a educação, por exemplo, tem sim um poder gigante de transformação, é sim um caminho para que possamos ter uma sociedade mais harmônica, mais fraterna e menos violenta e mais próspera. Então a gente também tem essa atuação e aqui a gente vem também no dia de hoje ter esse diálogo com o setor da saúde, para que nós possamos também contribuir para minimizar o sofrimento das pessoas e também para deixar a nossa parcela de contribuição. Na Assembleia, que luta você tem travado ao longo desses últimos meses? São 10 meses de mandato, a gente assumiu no dia 7 de fevereiro, então hoje eu faço parte de duas comissões muito importantes na Assembleia Legislativa, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, uma comissão importante, onde todas as matérias, projetos de lei passam por esta comissão. Eu sou membro titular, a gente tem relatado matérias importantes nessas comissões, faço parte da Comissão de Administração, Trabalho, Serviço Público e Segurança Pública. Nesta comissão nós também
aprovamos projetos e relatamos projetos importantes para a sociedade. E, Marcos, e hoje também eu faço parte, sou membro titular da CPI da Arena das Dunas. É uma CPI que investiga a questão do contrato pactuado entre o Estado e o consórcio Arena das Dunas. Nós participamos lá de forma ativa e também dando a nossa contribuição à população do Rio Grande do Norte, ajudando a esclarecer as polêmicas que foram levantadas, as suspeitas que foram levantadas em relação a esse contrato do Estado com a Arena das Dunas. Inclusive, muito tem se questionado justamente isso, deputado. Foi bom, valeu a pena para o Estado, por exemplo, assumir parcelas estratosféricas, né, para manter aquele Estado, por exemplo. Qual o retorno que hoje o Estado da Arena das Dunas traz para o Rio Grande do Norte? Marcos, inegavelmente o equipamento Arena das Dunas, ele é um patrimônio do povo do Rio Grande do Norte, a gente não discute. É um dos melhores equipamentos construído dentre as arenas construídas no Brasil, se não o melhor, né? Mas isso não dá o direito, por exemplo, da mal gestão do recurso público. E o que nós observamos justamente é isso, Marcos. O contrato, a parceria, ela é boa demais para a Arena das Dunas, para o consórcio Arena das Dunas, mas para o Estado está trazendo prejuízos. Nós temos, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam, existem duas formas. Existe uma parcela fixa que o Estado paga à Arena das Dunas, que é com relação à construção do Estado. O Estado do Rio Grande do Norte repassa para a Arena das Dunas esse valor que é uma parcela fixa. E existe também uma parcela variável, que essa parcela variável ela é referente aos eventos que a Arena das Dunas promove. E esses eventos, o lucro desses eventos, ele é dividido meio a meio, 50% para o consórcio Arena das Dunas, 50% para o Estado. Acontece, Marcos, que no contrato, a forma de repassar esse valor da parcela variável, ele estava baseado na receita líquida. Porém, em 2013, um dos secretários de Estado, ele, através de um ofício, que é o ofício 065, barra 2013, ele mudou esse conceito de receita líquida para lucro líquido. Então, a mudança desse conceito está causando um prejuízo enorme ao Estado do Rio Grande do Norte. Por exemplo, no período de 2014 a 2019, o consórcio Arena das Dunas arrecadou, com a promoção de eventos, que aí é onde está a parcela, onde está a questão da parcela variável, arrecadou 36 milhões e 600 mil reais. Desses 36 milhões, o valor que ele deveria ter repassado ao Estado era 17 milhões e 800 mil. Porém, em razão dessa mudança de conceito de receita líquida para lucro líquido, a Arena das Dunas só repassou 1 milhão e 500 mil ao Estado do Rio Grande do Norte, causando um prejuízo de mais de 16 milhões de reais aos cofres públicos do Estado do Rio Grande do Norte. E é nisso que consiste o ponto principal da CPI da Arena das Dunas, porque que um ofício vem mudar uma cláusula contratual, causando prejuízo ao patrimônio, causando prejuízo aos cofres públicos e, consequentemente, à população do Rio Grande do Norte. Então, na verdade, não é o consórcio que deve ao Estado, é o Estado que abriu mão de receber esse recurso? Exatamente. A cláusula contratual tem lá uma referência que é lucro líquido. A gestão, à época, 2013, que ainda era a governadora Rosalba e o secretário Demétrio Torres, através de um ofício mudou esse conceito. E hoje, esse ofício, as pessoas que foram ser ouvidas na CPI, ninguém sabe quem autorizou, quem determinou. Fato é que está causando prejuízo, é uma improbidade, e isso realmente a CPI está investigando, e um dos resultados, Marcos, que a CPI já pode, eu acredito, comemorar, é justamente isso, é rever esse formato. Então, agora com efeito retroativo, ou seja, com toda o Estado poderá receber o que deveria ter, o que não conseguiu arrecadar? É justamente isso. O Estado requer, para que a Arena das Dunas repasse para o Estado os valores, inclusive retroativos, sim, do que deixou de pagar. Então você acha que só por esse fato já valeu a pena, por exemplo, a instalação da CPI? Sem dúvida. Você tem uma ideia, o contrato com a Arena das Dunas, que é uma concessão por um período de 20 anos, termina em 2030,
2031, não é isso? Termina em 2031 essa concessão, o Arena das Dunas vai passar a ser administrado pelo Estado, só que o contrato prevê que a cada 5 anos seja feita uma revisão desse contrato, para fazer os ajustes. No caso específico desse aqui, em 2016, era para ter sido feito essa revisão. Infelizmente, o governo, que foi no governo Robson, não fez, e agora, com o advento da CPI de Arena das Dunas, essa revisão, ela também está no resultado da CPI. Já temos assinatura suficiente e iniciativas para que seja revisto esse contrato agora no ano de 2022 e seja também reparado esse dano causado ao Estado, e que a Arena das Dunas passe, primeiro, né, possa devolver ao Estado o que deixou de repassar e passe a pagar as parcelas fixas de acordo com as cláusulas contratuais, que é através do lucro líquido e não da receita bruta. Vocês têm ideia quanto é que o Estado deveria ter recolhido e não recolheu? Exatamente nessa ordem aqui, 17 nas parcelas fixas, nas parcelas variáveis, 17 milhões e 800 mil era que o Estado deveria ter recebido. Isso no total? No período de 2014 a 2019. 17 milhões e só recebeu 1 milhão e 500 mil. Deputado, e você destacou aí que o Estado deve receber aí definitivamente o Arena 2030 e alguma coisa, né? 2031, né? Como o tempo voa, está bem pertinho, praticamente, né? E o Estado vai ter condições de manter o Arena das Dunas? A CPI, ela também deve dar norte, por exemplo, de o que fazer depois que o Estado não consegue manter prédios básicos. Vai ter condições de manter a Arena das Dunas? Marcos, inclusive, a sua preocupação é a nossa, é a minha e a de muitos colegas parlamentares e a da população do Estado, né? Nós temos um exemplo aqui no Estado do Rio Grande do Norte de uma parceria público-privada que caminhava muito bem, que era o Hospital Maria Alice Fernandes. Lá era uma parceria, uma PPP, e tinha um prazo, e quando a empresa repassou para o Estado administrar, infelizmente, a qualidade do serviço foi comprometida. E, inclusive, a questão mesmo da conservação das instalações lá do Maria Alice Fernandes, e hoje a realidade é bem diferente do que era quando a empresa administrava. Então, Marcos, baseado nisso, o nosso mandato vai criar, a nossa intenção é propor a criação de uma comissão permanente de acompanhamento, de conservação, de cuidado com o Arena das Dunas. Como disse a você, um equipamento importante para o Estado. O Estado investiu bastante nesse cifras volumosas, então é pertinente a preocupação. Aquele equipamento ele não pode ser deteriorado. Hoje o Estado Arena das Dunas ele está realmente em condições adequadas de conservação, de uso. Então é importante que permaneça esse padrão, como diz, é o padrão FIFA. Para isso nós vamos propor a criação dessa comissão, quem dera até uma frente parlamentar permanente de acompanhamento da gestão da Arena das Dunas, quando ele não apenas quando voltar para a gestão estadual, mas a partir de agora a gente vai propor a criação dessa comissão para fazer o acompanhamento, inclusive para fiscalizar o cumprimento do contrato. Existem, inclusive, até investigações, operações aí que apuram supostas irregularidades cometidas, né, na Arena das Dunas, na construção do estádio, né? A CPI já tem elementos suficientes para apontar culpados, para apontar se tivemos desvios, quem foram os responsáveis pelos desvios? Ô Marcos, inclusive o contrato da CPI da Arena das Dunas, sim, existe investigações. O próprio Tribunal de Contas do Estado tem uma auditoria em andamento com relação ao contrato, a esse processo que envolve essa parceria com a Arena das Dunas. Existe inclusive uma delação premiada. A operação Mão na Bola, essa delação premiada se deu também em razão dessa operação Mão na Bola, que envolve vários gestores da época, como já falei aqui, a própria ex-governadora Rosalba Cearlino Rosado, o ex-secretário da Secopa, Demétrio Torres. Eles vão ser ouvidos pela CPI? O Demétrio Torres já foi ouvido. A ex-governadora ainda não, mas deve ser ouvida? A intenção é justamente
de convocá-la para ser ouvida, inclusive com relação a esse ofício 065. Quem foi que autorizou? Quem foi que redigiu? Qual a razão de redigir o ofício 065 para mudar uma cláusula contratual que vai lesar os cofres públicos? Então a gente precisa desses esclarecimentos. Nós temos, o secretário Demetrio assume a responsabilidade do ofício 065. Então, a princípio, é uma das pessoas que tem que prestar contas com relação a esse ato que está causando prejuízo ao Estado. A gente sabe que toda CPI tem um lado político e o técnico. Isso é aqui no Estado e em qualquer parte do Brasil, né? Vocês vão conseguir apoio também para convocar a ex-governadora Rosalba ou não? Dentro da CPI, nós temos voto suficiente para, caso seja necessária a convocação dela, de ser aprovado o requerimento. Então, a CPI é composta por 5 membros, tem lá o Coronel Azevedo, que é o presidente, o vice-presidente é o deputado Tomba Faria, e os demais integrantes, no caso eu, o subtenente Eliabe, o deputado Kleber Rodrigues e a deputada Isolda, que é a relatora da CPI. Então nós temos sim voto suficiente para aprovar requerimentos com relação à convocação da ex-governadora. De modo, Marcos, que nós sabemos, a CPI é uma iniciativa também que tem, as pessoas falam que tem a questão do viés político, mas no caso da CPI da Arena das Dunas, os encaminhamentos que estão sendo dados, elas estão sim muito respaldando a questão técnica. Nós temos o apoio, o auxílio do próprio Tribunal de Contas, de pessoas realmente que participaram à época dessa iniciativa, e nós temos certeza que o resultado dela, da Arena das Dunas, no mínimo, é reparar esses prejuízos causados aos cofres públicos. Como é que você está vendo o trabalho de outra CPI na Assembleia que apura supostas denúncias de supostas corrupções envolvendo a aplicação de recursos recebidos do governo federal pelo Estado para combate à Covid-19? Você também faz parte dessa CPI ou você apenas acompanha? Qual é a sua avaliação como deputado da casa, ou também tem outra CPI, essa mais destinada à questão da Covid? Sim. Inclusive é importante destacar que o Solidariedade, que tem o deputado Kelps e a deputada Cristiane Dantas, a minha pessoa, assinou todas as CPIs que foram protocoladas na Assembleia Legislativa. Essa da Arena das Dunas e essa agora da Covid. Nós também assinamos, por entender que a CPI é um instrumento democrático, previsto no sentido que tem o objetivo de investigar, não é uma peça acusatória, mas de investigar essas demandas que são de interesse da população. No tocante, Marcos, a questão da CPI da Covid, o lastro de irregularidades apontados na documentação que já foi tido acesso, realmente são situações muito embaraçosas que, a meu ver, o governo está tendo dificuldade de explicar. Por exemplo, uma situação muito clara, que é a aquisição dos respiradores. Todos sabem, o Estado do Rio Grande do Norte pagou de maneira antecipada quase 5 milhões de reais ao consórcio Nordeste para a aquisição de respiradores. Ao final, nem recebeu os respiradores. E nem teve de volta os 5 milhões de reais. Inclusive, como disse, pagou de forma antecipada, pagou no dia 5 de abril de 2020, só veio assinar o contrato no dia 13 de abril, e a situação tá aí dessa forma. O consórcio, nós entendemos que o consórcio é uma ferramenta importante, a modalidade consórcios é uma ferramenta importante, mas o consórcio Nordeste não é um exemplo dessa situação que possa realmente, ou seja, potencializar a gestão pública. Então, no caso, são 12 contratos investigados. O senhor Carlos Gabas, que é o presidente do consórcio Nordeste, que está sendo custeado aí pelo Estado do Rio Grande do Norte, ele é o presidente do consórcio Nordeste, que é do estado de São Paulo, da cidade de Itaquaquecetuba. Eu fico imaginando, Marcos Dantas, se fosse o consórcio do Sul ou do Sudeste, se iriam nomear uma pessoa do Nordeste para ser presidente do consórcio. Então, o senhor Carlos Gabas, que foi ministro do governo Dilma, foi também secretário no governo da Bahia, é filiado ao PT, e a gente observa que o consórcio Nordeste está realmente recheado de pessoas que têm essa ligação, que são filiados ao Partido dos Trabalhadores e que faz parte desse rol de companheiros. Então, nós inclusive
já protocolamos documento, requerimento e solicitações, inclusive em plenário, para que a governadora Fátima Bezerra, ela mostre, ela aponte quais são as medidas judiciais necessárias que ela está tomando para reparar, para rever os prejuízos causados aos cofres do estado do Rio Grande do Norte. Era até isso que eu ia perguntar, porque assim, os governadores alegam que foram lesados por essa empresa que não entregou os respiradores e que estão tentando aí reaver esse dinheiro, né? Mas essa justificativa convence, por exemplo, os deputados aqui do nosso estado? O Marcos Dantas não convence, não tem uma justificativa que não dá para aceitar. Por exemplo, a governadora Fátima Bezerra até agora nós não vimos ela vir a público em nenhum momento fazer uma crítica ou cobrar do Consórcio Nordeste explicações. Até agora o silêncio é total e absoluto. Nós não acreditamos de que foi lesado, de que os governadores foram enganados. Nós, pelo que as investigações, o encaminhar das investigações, na realidade, está levando para que foi formado um grande esquema de corrupção para desviar dinheiro público dos estados do Nordeste. São mais de 48 milhões de reais só nessa aquisição dos respiradores. Mas os governadores teriam participação nesse esquema de corrupção? Olha, se os governadores, principalmente o governador do estado da Bahia, o governador Rui Costa, era um dos que estava à frente do Consórcio Nordeste à época, e lá já existe delação premiada, exoneração de secretário, até realmente mandado de busca e apreensão com lá no estado da Bahia. É isso que a CPI visa investigar, se houve a participação realmente direta dos governadores. Esperamos que não, mas que houve o roubo, que houve o desvio de recursos, isso nós não temos nenhuma dúvida. Agora, descobrir quem são os responsáveis por este roubo, né? Na realidade, por este prejuízo causado aos cofres públicos dos estados do Nordeste. Nós não temos a menor dúvida. E aí, Marco, não é só o contrato dos respiradores, são 12 contratos, nós temos lá a questão da aquisição de equipamentos de proteção individual, adquiridos a empresas que não tem nada a ver com trabalhar com esses equipamentos. Por exemplo, empresas que trabalham no ramo automotivo, que não tem o capital, digamos assim, adequado e o capital suficiente para celebrar contrato com os entes públicos. Então, assim, são muitos contra a questão da aquisição dos sacos plásticos superfaturados, das ambulâncias. Então, é uma série de contratos que envolve aí os gastos com a pandemia, que levantam suspeitas, e a CPI ela está aí justamente para investigar. E aí, se realmente foi, como os governadores estão dizendo, eles foram lesados, se não há culpa, a CPI tem essa missão realmente de fazer essa investigação e elucidar esses fatos. Uma coisa nós não temos nenhuma dúvida, de que o dinheiro público foi mal gerenciado, sim, de que o Estado foi causado prejuízo ao Estado, nós não temos a menor dúvida. Abraço aqui o nosso amigo Assisinho Sena, ele que é produtor rural, né? Lembra aí ao deputado a emenda de uma ensiladeira para o nosso Seridó. Cobrança aqui ao vivo, e aí, deputada? Cobrança é ao vivo, né? Assisinho, um abraço aí para o meu amigo Assisinho. A gente até chegou a dialogar aqui através do telefone, e nós vamos sim, viu, Marcos Dantas, verificar com um colega qual é o valor, né, desse equipamento. Assim, eu já quero... Deve ser uma ensiladeira para servir a associações rurais, seria mais ou menos isso? Justamente a questão da associação rural, os produtores rurais. Eu já quero dizer, a gente se compromete sim em destinar um valor, não sei se será o suficiente para adquirir o equipamento, mas nós vamos destinar essa emenda para o colega
aquisição, para contribuir na aquisição desse equipamento. Ok, então. Deputado, a gente sabe que além de deputado, o senhor é servidor público, né? E a governadora Fátima anunciou ontem um reajuste de 15% para os servidores do Estado. Deve contemplar aí cerca de 35 mil servidores. Qual é a sua opinião com relação a... Chega numa boa hora? Era o percentual que os servidores esperavam realmente? Marcos, eu sou servidor público e sei da importância que é valorizar os servidores públicos. É importante até destacar que são os servidores públicos que têm a responsabilidade e a missão nobre de atender diretamente a população, principalmente a população que mais precisa, a população vulnerável, são os servidores públicos. E eu não tenho nenhuma dúvida de que a melhoria do serviço prestado à população passa, sim, pela valorização dos profissionais. Eu conheço a situação dos profissionais, tanto da saúde, da educação e da segurança. Realmente são pessoas que recebem baixos salários. No caso dos servidores da saúde, aí, tem categorias que está aí há quase 10 anos sem ter sequer uma reposição inflacionária. Então, vem sim boa hora dizer que nós iremos sim fazer o possível para que essa matéria tramite dentro da Casa Legislativa com celeridade. Como disse, faço parte das comissões, a minha contribuição dentro das comissões nós iremos dar. Agora, se é justo, se é o suficiente, realmente nós temos certeza que os servidores públicos, principalmente dessas áreas, fazem jus sim a ter um salário digno para poder realmente, além de prover suas necessidades, também poder ter condições de prestar um serviço de qualidade à população. A gente tem assistido algumas críticas, por exemplo, suas com relação à questão dos investimentos do governo na segurança, né? Por outro lado, o governo diz que tem sido um dos que mais investiu na segurança pública. Como é que como operador do sistema, como um operador de segurança também, você acha que realmente o governo tem investido em segurança e poderia investir mais? Qual a sua avaliação com relação a isso? Marcos e todos que nos acompanham, eu quero aqui com muita transparência e com muita sinceridade aqui deixar muito claro que a minha crítica ao governo, seja ele qual for o atual governo, os que antecederam o atual governo, a nossa crítica ela é justamente do ponto de vista realmente do zelo com o serviço público, sem viés ideológico, mas o que eu vou falar aqui com muita propriedade, porque eu tenho observado, inclusive essas visitas que nós fazemos, justamente, Marcos, para que quando eu tenha que dar alguma declaração, quando eu tenho que fazer algum questionamento, eu tenha realmente propriedade e responsabilidade para falar. Então, Marcos, a segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte, hoje, ela está pior do que nos últimos 2 governos. E vou aqui dizer, por exemplo, na questão das viaturas. As viaturas existentes na segurança pública do Rio Grande do Norte, até o presente momento, 2 anos e 10 meses, a governadora Fátima Bezerra não adquiriu sequer uma viatura para o Estado do Rio Grande do Norte, para as forças policiais. Aí pergunta, mas está tendo solenidade de entrega de viaturas? As viaturas que estão sendo entregues às forças policiais são frutos de emendas parlamentares de deputados federais e convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, emenda dos deputados e do governo federal. São estes os recursos que têm garantido viaturas policiais aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, o governo não adquiriu sequer uma viatura. Então, ontem mesmo, eu tive aqui na cidade de Tenente Laurentino Cruz, neste exato momento, os colegas estão sem viaturas. Lá, a viatura lá com mais de 100 mil, com mais de 200, quase 200 mil quilômetros rodados, sem condições de uso, e os colegas estão usando um veículo da prefeitura descaracterizado. A função policial é fazer o policiamento ostensivo, fardado, com as viaturas caracterizadas. Então os policiais estão com um veículo cedido pela prefeitura para fazer o policiamento. Aí você diz, isso é só em Tenente Laurentino? Não. São recorrentes as denúncias e as reclamações que eu recebo por falta de viatura. Então, justamente em razão disso. O governo não tem feito esse investimento. E aí fala-se que tem feito promoção, que tem
tem cumprido com a questão das promoções. A questão das promoções é fruto de uma lei que não dá opção ao Estado. O Estado é obrigado a promover, é um direito do policial. Então, isso não é benesses do governo. Então, assim, é dessa forma. Por exemplo, a alimentação. Hoje, o governo do Estado, ele optou por uma conduta que ela é desrespeitosa e excludente em relação aos policiais militares. Hoje nós temos 4 forças de segurança, a Polícia Militar, o Bombeiro, a Polícia Civil e a Polícia Penal. As demais forças de segurança recebem por 24 horas, Marcos Dantas, R$60 para alimentação, através de um cartão corporativo. E os policiais militares? Os policiais militares recebem R$30 por 24 horas, através de um vale de papel que está restrito a pouco mais de 30 cidades. 37 cidades, para ser mais preciso. As demais cidades, 130 cidades, estão sem receber esse vale, sem receber a alimentação dos policiais que estão em serviço. Uma situação que compromete a autonomia da atividade policial, porque eles ficam submetidos à gestão municipal. E aí, aqui, vez por outra, um gestor quer interferir na atuação da polícia porque fornece a alimentação. Então veja que é uma relação que não é tão saudável e republicana, e justamente por omissão do governo, que não está dando a alimentação aos policiais em serviço no estado do Rio Grande do Norte. Então não tem como dizer que a segurança do Rio Grande do Norte está melhor. 2022, qual é o futuro do deputado estadual subtenente Eliabe Marques? Vai disputar a reeleição? Marcos, a gente vai sim disputar a reeleição. Nós estamos trabalhando, né? Claro que o foco no momento é trabalhar, exercer o mandato com responsabilidade, com compromisso, com produtividade, entregando resultado à população, e o nosso nome está à disposição se realmente for o desejo da população do Estado, dos meus colegas policiais, bombeiros militares. Nós estamos sim aí à disposição e vamos concorrer à reeleição. O Partido Solidariedade está consolidado, está muito bem organizado para a disputa em 2022. Nós temos aí, vamos eleger, se Deus quiser, um deputado federal. A meta é essa, no mínimo eleger um deputado federal, 4 deputados estaduais, e hoje nós fazemos esse trabalho na Assembleia Legislativa. Solidariedade, que tem 3 deputados, como já falei aqui, a Cristiano Dantas e o Kelpis Lima. Fazemos esse trabalho e queremos sim ser protagonista na eleição de 2022, na questão da chapa majoritária. Isso está sendo discutido ainda, como o partido irá se comportar, qual o caminho a ser tomado. Mas o partido ele se alinha mais a quem aqui no estado? À direita, à esquerda? Quais são as possibilidades de alianças? Hoje o partido ele não tem essa, não está com essa intenção de fazer aliança com outros partidos. Aqui no Rio Grande do Norte, o Solidariedade caminha sozinho na questão da eleição de 2022. Inclusive podendo até lançar nomes para disputar o governo do estado? Absolutamente. Quem seria hoje esses nomes? Nós temos nomes. Marcos Dantas, o Solidariedade hoje nós temos... O Kelpis já disse que vai para federal, né? Como disse, nós temos lideranças no partido, quadros muito bem qualificados. Aqui mesmo na cidade de Caicó, nós temos o nosso amigo, meu colega de partido, Diego Vale. Diego poderia ser? Diego Vale, o governo do estado? Diego é um bom nome, mas nós temos outros nomes, como por exemplo o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, o próprio engenheiro Breno Queiroga, que é ex-prefeito da cidade de Olho d'Água do Borges, foi candidato a governador também em 2018. Então, isso é uma situação para ser discutida, mas quadro o partido tem. Nós temos eu pergunto porque assim, eu não imagino que às vésperas de começarmos novembro, vocês não se reúnem e não discutam nomes. Olha, nós temos M. Souza, nós temos fulano de tal para disputar o governo do estado. Quem seriam hoje esses nomes reais que o partido coloca na mesa? Eu falei, M. Souza, que ele está aqui no estúdio, viu? Quem seriam hoje os nomes reais que o partido trabalha para disputar o governo do estado? Como disse, o engenheiro Breno Queiroga é um nome que está sendo colocado também. É possível, é qualificado, é competente, já mostrou isso. Para mim, se dependesse da minha decisão... Seria Breno. Seria Breno Queiroga, com toda certeza. Nós temos também o presidente da Câmara Municipal de Mossoró, que é o Laurêncio Amorim também. O prefeito aqui da cidade de Acari, o Fernandinho. Então, assim, o Solidariedade tem bons quadros e pessoas qualificadas, inclusive que fazem a boa política, comprometidos, sim, com o interesse público, conectados com o interesse da população, mas em que pese
essa situação de que requer uma definição, mas o partido, com toda certeza, no momento certo, vai tomar sua decisão e, se for realmente o caminho, participar, sim, também da majoritária com protagonismo. Em nível nacional, a tendência é que aqui no estado vocês marchem com Bolsonaro ou não? O partido hoje, eu diria que o partido ele está justamente aqui no estado do Rio Grande do Norte, na função centro-direita. Então, a possibilidade de acompanhar a questão nacional, isso também está sendo discutido, mas dentro do partido essa discussão é muito bem feita. Nós, Marcos, inclusive, temos esse entendimento de que esse fazer político tem que ser feito de forma muito equilibrada. O partido, ele tem sim essa atuação de equilíbrio, respeitando o diálogo e acredito que, se for realmente a decisão for esta de chegar e apoiar o candidato a presidente, seja o presidente Bolsonaro, sim, com toda certeza a gente vai sim trabalhar para que possamos caminhar juntos. Então, no partido, a gente faz muito essa questão, política de grupo, e as decisões realmente elas são com o presidente do partido. E o partido está muito nessa atuação. A CPI da Covid, ela tem mostrado qual é o nosso lado, tá certo? Nós, um combate realmente muito firme à questão da corrupção, e o perfil de quem nós devemos apoiar justamente é esse, de que realmente seja comprometido com o combate firme à corrupção, com a questão do zelo pela coisa pública. Então, são este o perfil do partido. Deputado, obrigado pela sua participação, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, se ainda há tempo, eu queria, na questão das emendas parlamentares, muito importante dizer aqui que, como disse, vou estar reunido com o diretor regional aqui do hospital, o Dr. Caio Dantas, vamos destinar emendas aqui para a cidade de Caicó na questão da saúde. Já temos já certo emendas para a questão da segurança, vamos destinar 620 mil para investimento na questão da segurança, e aqui em Caicó o 6º Batalhão está sendo contemplado, o Batalhão de Currais Novos, a unidade de Jardim de Piranhas. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, essa atuação, temos uma atuação muito firme na questão da atuação parlamentar. Nós já apresentamos requerimentos aqui, inclusive para a cidade de Caicó, que é a questão do fornecimento da questão da medicação da Unicat, medicação que estavam faltando de uso contínuo. Nós apresentamos requerimento para que pudesse ser disponibilizado. São mais de 43 medicamentos, os colegas que fazem uso, que têm doenças crônicas. Na questão da educação, nós apresentamos um requerimento solicitando a viatura para o Ronda Escolar aqui da cidade de Caicó. Na infraestrutura também, a manutenção da RN 228, que liga a cidade de Caicó à Cruzeta, nós apresentamos requerimentos. Então, essa tem sido a nossa atuação parlamentar, comprometidas com os interesses da população. Então, Marcos, inclusive é o nosso dever, né? Enquanto pessoa pública e representante do povo. Então, Marcos, eu quero mais uma vez agradecer a você pela participação e deixar aqui a minha saudação a todos os ouvintes aqui do Panorama 95, e dizer que estamos sempre à disposição. Muito bem, são 7h04. Conversamos com o deputado estadual, subtenente Eliabe Marques, que participou hoje aqui ao vivo do nosso Panorama 95.